Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo trazido na semana passada pelo pastor Dilson a respeito do futuro dos deixados para trás. Agora, dando continuidade a partir do ponto das controvérsias que surgiram, e o pastor Dilson vai fazer um breve resumo do que ele trouxe e nós vamos dar continuidade então com os tópicos que ele já elencou. Pastor Dilson, a palavra é sua. Ok, meus irmãos, uma boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade sobre o nosso assunto, né? Se haverá salvação para os que foram deixados para trás no arrebatamento da igreja. Então, como na live passada eu deixei a minha posição, e muitos dos irmãos também falamos aí que não haverá salvação para esse grupo, então deixar bem aí especificado que estamos falando dos que se dizem crente hoje, que se o arrebatamento acontecesse hoje, esses que adentrarão o período tribulacional, eu não consigo ver biblicamente que haverá salvação para estes, ok? Não estamos falando do mundo ímpio. Sem sombra de dúvida, as Escrituras nos mostram claramente que haverá um grande número, né? Milhões de pessoas serão salvas no período da tribulação, mas eu vejo que esses que serão salvos não são os irmãos, ou os falsos irmãos aí que estão dentre nós, ok? Então, aí o pastor Ulisses levantou a questão sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que falamos, pincelei sobre isto, né? Mostrando ali. Então, aí ele falou, achei que ele estaria hoje para então aí ele colocar o ponto que ele defende, era esse meu pensamento, mas ele não está aí. Mas nós podemos começar aí. Então eu quero pegar ali, entrando lá em Mateus. Deixa eu ver se eu estou em Mateus. O irmão Klaus quer pôr a Bíblia aí para os irmãos acompanhar. Que nós temos lá Mateus 12, né? Os versos 31 e 32, aonde vai nos dizer ali: após o ensinamento, o Senhor fazendo o milagre lá da expulsão de uma pessoa que estava endemoniada, então os fariseus o disseram que ele expulsava por Beelzebu. E então aí ele vem ensinando Beelzebu, aí esse nome sendo senhor da casa, né? Por isso o Senhor traz essa parábola e vai falando. E quando chega no verso 31 e 32, ele traz o grande alerta aí. Eu estou com a visão baixa aqui, que eu vou ler na Bíblia aqui, tá? Então diz ali: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. E Marcos é mais forte, né? A expressão de Marcos 3. Ele vai dizer ali no verso 28, né? Deixa eu ver se eu estou certo, estou certo. Ele diz ali, o verso 28 e 29, ele diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos homens, aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia que blasfemar. Isso é interessante aí. Aí o verso 29, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo.
Então, aí, irmãos, vamos ver, né, sobre o que Strong diz sobre o que é a blasfêmia, né? Então, a palavra em si. Então, a definição lá no Lex, ele fala como blasfêmia, sendo calúnia, difamação, injúria, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, discurso ímpio e repreensivo, injurioso contra a majestade divina. Então, Strong dá isso lá, está na página 1366 do livro, e alguma coisa lá, 988. Não sei como é que fala isso aqui, não. Mas os irmãos depois podem estarem pesquisando. Então, ele vai dando aí essas verdades. E aí, falando sobre o blasfemos, né, ou blasfemador, também na página 1367, onde ele diz que é o quê? Difamação, especialmente contra Deus. Blasfêmia, maledicência, injúria, abusivo. Né? Então, ele segue dizendo que é uma difamação especialmente contra Deus, blasfêmia é uma maledicência, e assim vai. Então, aí só para você ver as definições no grego ali, não é? E aqui ele dá outras explicações. Esse é um material que eu pesquisando, eu achei essas colocações, onde ele dá uma definição com outros lexos que esse eu não tenho, né? Eu tenho o de Strong, eu tenho. Então, ele colocou aqui como sendo blasfêmia, ele diz que a primeira, o prefixo blax, né? Sendo lento, e fêmea, que quer dizer reputação. Aí depois o pastor Evaldo arredonda aí as pronúncias, tá? Então, blasfêmia é literalmente lento para chamar algo de bom, que realmente é bom, e lento para identificar o que é realmente ruim, que realmente é mal. Então, blasfêmia quer dizer trocar o certo pelo errado, errado com o certo, ou seja, chamar o que Deus desaprova de certo, que troca a verdade de Deus pela mentira, aí usando Romanos 1:25, que também falamos, e o pastor Ulisses questionou, dizendo que esses textos não correspondem a estas colocações aqui, ok? Então, deixa eu só pular aqui para me ver se eu falei tudo nessa questão aqui de Strong. Então, ele segue dizendo, então ele vai falar sobre a blasfêmia, então, universalmente, não é? Vai falar sobre calúnia, difamação, discurso injurioso ao bom nome de outrem. E aí os textos que é colocado é Mateus 12:31, Mateus 15:19, Marcos 3:28, que nós acabamos de ler, Marcos 7:22, Efésios 4:31, Colossenses 3:8, 1 Timóteo 1 Timóteo 6:4, Judas, versículo 9, e aí seus equivalentes. Os irmãos me perdoem que eu não sei o grego, então eu tenho aqui, mas eu não sei as pronúncias. Então, 2 Pedro 2:11, um julgamento pronunciado em termos de reprovação, que também usamos lá, e Apocalipse 2:9. E aí tem várias referências. Então, eu vou falar aqui para deixar registrado, para depois, nas suas pesquisas, os irmãos terem. Então, especialmente discurso ímpio e reprovador, prejudicial à majestade divina. Então, Mateus 26:65, Marcos 2:7, Lucas 5:21, João 10:33, Apocalipse 13:5. Cadê mais aqui? E Apocalipse 13:1, Apocalipse 13:17.
e Mateus 12:31 e Apocalipse 13:6, usando também Ezequiel 35:12, para dar essas respostas aí. Então, o substantivo blasfêmia, lá de Strong, né, reúne todas as formas de discurso, de insulto, que insulta o caráter e reputação ou a majestade de Deus, e por extensão de fama ou calunia outros portadores da imagem, variando de insulto descuidados ao repúdio consciente da verdade divina. Olha aí. Aparece 18 vezes no Novo Testamento grego e funciona como um marcador moral e teológico que separa a santidade da profanação. Então, aí ele vai nos dando aqui. Então, raízes na antiga aliança. Esse daqui depois eu vou falar um pouquinho mais ali adiante. Então, Israel viu pela primeira vez a gravidade da blasfêmia em Levítico 24:15-16, onde a pena era a morte. A proibição protegia a comunidade da aliança de minimizar a santidade do Senhor e a ordem social salvaguarda, uma vez que amaldiçoar a Deus era minar todos os tecidos moral da nação. Esse pano de fundo está por trás de todas as ocorrências do Novo Testamento. Então, aí seguindo, padrões de uso no Novo Testamento. Então, ele vai falar que nos evangelhos, blasfêmia surge com mais frequência quando os oponentes de Jesus, né, o acusam de usurpar prerrogativas divinas. Então, foi até uns textos que eu falei alguns lá, e aí o irmão Hélio até perguntou, né? Mateus 9:3, Marcos 2:7, Lucas 5:21, João 10:33, e quando o Sinédrio condena, em Mateus 26:65 e Marcos 14:64. Jesus, por sua vez, adverte que todo pecado e calúnia pode ser perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Mateus 12:31. Em 1 Timóteo 6:4, expõe o orgulho doutrinário. Epístolas Gerais, Judas, verso 9, contrasta a contenção de Miguel com aqueles que caluniam os seres celestiais, ressaltando como a fala desenfreada revela rebelião. O Apocalipse de João descreve poderes governamentais e religiosos que têm nome blasfêmio, Apocalipse 13:1. E abriu-se a boca para blasfemar contra Deus, para caluniar o seu nome e a sua habitação, 13:6. A blasfêmia, portanto, torna-se uma marca registrada da oposição do fim dos tempos a Cristo. Então, a blasfêmia contra o Filho. A acusação levantada contra Jesus nos sinóticos mostra como as reivindicações messiânicas foram avalidadas através das lentes da lei levítica. Ao perdoar pecados, Marcos 2:5-7, e igualar-se ao Pai, João 10:33. Jesus forçou os ouvintes a escolher, ou eles realmente compartilhavam a identidade divina, ou eram culpados de ofensa capital. A ressurreição justificou suas reivindicações, expondo a verdadeira blasfêmia como recusa em reconhecê-lo. Então, aqui já dá uma breve colocação aí sobre a blasfêmia, que os irmãos lembram que na fala do pastor Ulisses, ele me perguntou se eu não consideraria não incluir esse texto nas argumentações como pecados imperdoáveis lá, ok? Então, a blasfêmias contra o Espírito Santo. Mateus 12:31-32 e Marcos 3:28-30.
localizam o pecado imperdoável ao atribuir a obra inconfundível do Espírito ao poder satânico. Não é uma única palavra precipitada, mas um veredicto estabelecido contra a luz, revelando um coração endurecido além do arrependimento. A calúnia de humano para humano. Embora o objetivo principal seja, muitas vezes, Deus, o termo também abrange conversas maliciosas contra as pessoas. Paulo lista isso com ira, raiva e malícia, ou como, né? Colossenses 3:8. Ensinando que qualquer discurso que destrua o bom nome de outra pessoa viola o Criador cuja imagem essa pessoa carrega. Então, aí vai nos dar uma base sobre isso. E aí também temos lá em Apocalipse 17:3, já falando sobre o final dos tempos ali, a crescente desordem ali. Então, aqui são as definições que o pastor, nosso nobre colega pastor Ulisses, ele falou várias vezes que os grandes estudiosos que ele pesquisou e coisa e tal, alguns dizem que esse pecado era exclusivo e coisa assim. Então, vamos lá. Então, aqui pegando os pensamentos de alguns estudiosos também, colocando aqui, eles vão dizer da seguinte forma: blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado foi exclusivo para os fariseus ou ainda se pratica hoje? Então, vejamos Mateus 12:32 e Marcos 3:28 ao 29. O que é pecado imperdoável? A resposta é: blasfêmia contra o Espírito Santo ou atribuir a Satanás os milagres do Espírito Santo, o que não está errado. Então, aqui eu estou dando uma explicação. Embora não seja uma resposta mais profunda. Então, pergunta: será que é preciso de um milagre para que alguém possa blasfemar contra o Espírito Santo, como fizeram os líderes dos fariseus? Não é? Porque a controvérsia ali surge justamente na questão do milagre, né? Então, seria necessário haver um milagre, ou quais milagres poderiam ser feitos hoje, ser atribuído a Satanás e não ao Espírito Santo? Então, aí talvez o pastor Luiz estivesse pensando nessa condição, aí sim, nesse pensamento, se for voltado só apenas para o milagre em si, era aquele milagre específico, não é? Que foi na expulsão de um demônio, que surgiu a controvérsia dos fariseus, e Jesus os adverte duramente por eles, então, ali atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Coisas, não é? Eu me esqueci de pegar o texto, mas o Senhor os repreende, falando que os próprios filhos deles serviriam, não é? De juiz contra eles, pois eles também expulsavam os demônios. Então, ali servindo falando sobre juízo sobre eles mesmos. Então, irmãos, aqui, vou colocar aqui algumas questões aí, que eu acredito que todos nós cremos. Então, creio que todos os participantes, eu coloquei assim, creio que todos os participantes do grupo Escartom crê na Trindade. Talvez alguém que depois vai assistir a live, não. Mas creio que nós todos creiam na Trindade. E também que a Bíblia não se contradiz. Não é isso? Acredito que todos aí do grupo, pelo menos eu espero que sim. Mas se também não, está livre para isso, né? Então, aí voltando lá para Levíticos, né? Então, vamos lá.
Na antiga aliança, Israel ouviu pela primeira vez, estou pegando lá, não é? A gravidade da blasfêmia. Então, Levítico 24, do 11 ao 16, ele vai nos dar coisas preciosas ali para nós. Ó. Se os irmãos quiserem colocar, eu separei apenas uns trechos dos versículos para dar mais ênfase aqui. Então, ele vai dizer ali, ó, que o filho, né, o filho de uma mulher, da mulher e de um judeu foi pego blasfemando, então levaram até Moisés. E os versos 14 e 15, ele destaca ali algo muito interessante para a gente ver sobre a questão da blasfêmia, onde ele diz ali, o finalzinho do versículo 14 diz: e todos que a ouviram porão a sua mão sobre a cabeça, né? Isso significa o quê? A transmissão de pecado. Então, todos aqueles que ouviram a blasfêmia daquele jovem lá, eles eram obrigados a colocar, pois eles estavam contaminados, a mão sobre eles e ser apedrejado. Então, Levíticos 1:4 fala sobre isso, não é? E os filhos de Israel, falarás dizendo, verso 15, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Então, aí, irmãos, mostra, ao meu ver, claramente, que desde lá do Velho Testamento, a blasfêmia contra Deus, né? O Pai, não havia perdão também. Então, olha lá. Então, ó, a blasfêmia contra o Pai não é perdoada, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, a blasfêmia contra o Filho é perdoada. Então, aqui também cabe uma pergunta, né? Será que a segunda pessoa da Trindade ela é menos importante do que o Pai e o Espírito Santo? Então, por que só a blasfêmia contra o Filho do Homem pode ser perdoada, mas contra o Pai e contra o Espírito Santo não poderia ser perdoada, então, ali, não é? Só que aí, irmãos, a gente consegue ver, olhando os textos que nós até já usamos, que Jesus, ou a blasfêmia contra Jesus, naquela ocasião específica, e até hoje, no período da graça, ele é perdoado até um certo ponto. Porque Jesus, como sendo sacrifício, ele veio para isto, não é? Ele veio para sofrer as consequências aí dessa blasfêmia. Por quê? Quer ver? Olha lá. Então, Mateus 12, 31 e 32 a gente já lemos, mas olhe lá, Lucas 22, aos 63 ao 66. Vou chegar lá. Ó. Lucas 22, 63 ao 66 vai dizer ali. Então, Jesus já está perante o Sinédrio, né? Já começa aqui sua situação. Então, ele diz ali, ó. E os homens que detinham Jesus zombavam dele e ferindo e vedando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo e os principados dos sacerdotes, e aí dá continuidade, né? Então, aqui, irmãos, dando a ênfase sobre a blasfêmia contra Jesus, não é? E Jesus ora intercedendo por eles, e creio também que muitos são perdoados, mesmo falando palavras blasfêmias contra o Senhor nesses dias nossos, sem sombra de dúvida, né? É bem possível que eu, em algum momento da minha vida, também fui blasfêmio. Mas aí segue.
para pontuar essa questão aqui, que Hebreus 10, 29, que nós usamos também, né, na terça passada, deixa muito claro ali que aqueles que... 10, 29. Olha lá. Então, ele vai fazer, usando aqui o Velho Testamento, né? Ele diz ali, ó. Vou pegar o 28 de Hebreus 10, diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então aí mostra novamente, não é, a expressão, incluindo o Espírito Santo aqui, irmãos, e aí entra para a gente ver sobre a questão do Espírito Santo de novo, entrando aqui na expressão, mas eu quero destacar primeiro a parte, né, parte A do versículo, por assim dizer, onde fala que essa ação de desprezo, que era uma ação do Antigo Oriente, de alguém dar com calcanhar para trás, era um gesto de repúdio, né, de total desprezo, como para os judeus era o cuspir no rosto de alguém. Aquilo era algo terrível, né? Coisas que fizeram muito com o Senhor. E muitos dos sacerdotes foram, sem sombra de dúvidas, perdoados, não é? E assim por diante. Então, aí mostra claramente, não é, que também essas pessoas que conhecem de Cristo, aí nós vamos falar um pouquinho mais lá em Hebreus 6, e elas se dizem irmãos, dos quais lá Paulo chama de falsos irmãos, essas pessoas elas não entrarão no reino dos céus, porque elas seguem blasfemando contra o Espírito Santo, não com a obra ou por meio de um milagre da expulsão de um demônio, qualquer outro milagre, mas por causa da dureza de coração. E aí segue. Olha. Então a blasfêmia não é apenas o milagre de expulsar um demônio no poder do Espírito Santo e atribuir a Satanás. A rejeição é uma expressão de um coração endurecido, cauterizado para ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Olha lá. Deus o Pai manifestou-se por meio dos profetas, não é? Mas foi rejeitado pelos líderes religiosos, começando lá do Velho Testamento. Né? João Batista, embora João Batista é profeta, está nos evangelhos, mas os evangelhos também são o Velho Testamento. João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele foi revelado, Jesus. Muitos responderam favorável, mas os líderes religiosos também o rejeitaram. Está lá em Mateus 21, 32. No Pentecoste, aí já era da igreja, é revelado o Espírito Santo de Deus nos seus apóstolos. Os líderes religiosos prenderam os mesmos e mataram a Estevão. Os irmãos sabem disso. E aqui, irmãos, Estevão, ao meu ver, deixa muito claro, eu vou até lá em Atos 5, 51. Olha lá, pegando aqui para os irmãos verem, que eu quero ler, eu marquei só um versículo, mas dá para a gente ler um pouquinho mais ali.
Eu marquei Atos 5:51, não é não, né? É Atos 7, perdoe-me aí, não sei o que aconteceu, mas está ali 5. É Atos 7. Então, após eles pegarem a Estevão, então eles começam ali, não é? Estevão começa a dizer o quê? Ó, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Então, aqui, irmãos, Estevão fala, não é? Então, usando sobre a questão ali do endurecimento, de dura cerviz, né? O que é uma dura cerviz? É alguém que não se dobra. Isso aqui, né? Cabra na Bahia fala do tem um cachaço aqui, né? Pescoço duro, o bicho do pescoço duro não se dobra, né? Então, dura cerviz, ele diz de novo, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Então, aqui é a mesma declaração para os líderes lá que atribuíram, né, o milagre do Senhor a Satanás. Então, ali eles estavam simplesmente não se curvando à obra do Senhor. Por isso, Jesus fala várias vezes, não é? Ao menos creiam. Se não querem crer em mim, creiam na obra que eu faço, porque é a obra do Senhor, é a obra do meu Pai. Não é? Então, o blasfemar ali está se referindo a esta dureza de coração dos líderes religiosos, mesmo eles sabendo a verdade, eles mudam a verdade em mentira, que é o que Romanos capítulo 1 vai falando, qual o pastor Ulisses também disse que não entende dessa forma. Então, de novo, né? Não estou dizendo que não há salvação para os que proferem palavras desonrosas ao Senhor em nossos dias. Não é isso. Vou de novo aqui, eu até marquei aqui para eu não esquecer. Estamos no período da graça, mas qualquer pessoa que se identifica como um crente em Jesus e o nega, por sua prática e adentrar a tribulação, não haverá qualquer possibilidade de salvação por tais pessoas rejeitarem o amor e a verdade, pois é o que segunda Tessalonicenses fala, que eles não conheceram, né, ou rejeitaram o amor para obter o perdão. E quando a gente lê a Romanos capítulo 2, o verso 4, 5, ele fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, aí, irmãos, essa é a primeira parte da controvérsia. Se quer parar aqui, irmão Elias, nós podemos parar, ou então podemos seguir aí para a segunda parte da controvérsia aí. Nós temos uma pergunta ali do irmão Elias. Eu falei irmão Elias, mas é o irmão Klaus, que agora está aí. Tá certo, irmão Klaus, vai lá. É o primo que levantou a mão. É o primo. O primo está com a foto do outro primo. Então vamos entrar nas perguntas aí, nas colocações? A respeito da Pelo menos aí transformação. dessa primeira parte, né? Não sei como é que estamos aí, é o irmão Tá Klaus. bom, tá bom. É sobre essa primeira parte. Então, fica à vontade. Bem, tá bom. Então, eu ouvi toda a live passada e ouvi várias vezes o que o pastor Ulisses colocou no grupo, né? Uhum. E vou repetir aqui o que ele colocou, depois, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Mas ele disse o seguinte:
Ele deu até um exemplo, né? Ele conheceu um pastor que ficou no ministério, não me lembro quantos anos no ministério, ali ensinando a Bíblia, né? E até pessoas se converteram, enfim. E muito lá na frente é que ele se converteu, né? Então, o que ele colocou, se eu bem entendi, foi isso. No caso dele, por exemplo, desse pastor, que ele não entra, no meu entender, pastor Nilson, nesse grupo aqui da blasfêmia, porque ele não viveu naquele período antes da conversão blasfemando, né, contra o Espírito. Então ele não, esse exemplo não está dentro desse grupo de pessoas que o irmão colocou, pelo menos no meu entendimento. Então ele diz o seguinte: se esse pastor tivesse, se Jesus tivesse voltado e ele estava ali, né, naquele grupo e não tinha convicção da sua salvação, talvez até ele pudesse ter sido salvo. Eu não sei como que ele disse que, olha, agora que eu sou salvo depois de tantos anos pregando, pastoreando, enfim. Então esse caso é que ele colocou, né, aí que se teria ou não uma chance, né, Isso. depois da Aham. tribulação, né? Foi isso que ele colocou. Então, é óbvio que aqueles que rejeitaram, né, a palavra, mas que não ouviram, e aí dentro disso agora que eu quero fazer as minhas colocações, tá Uhum. certo? Então, eu estou certo que o pastor Ulisses colocou, Tá, foi exatamente isso, não é? tá certo, aham, Tá foi aí bom, mesmo. tá bom. Então, eu vou seguir agora com as minhas colocações, tá? Só que se eu repetir o que o pastor Luiz falou, para poder entrar dentro do assunto aí. Uhum. Bom, então é o seguinte, no meu entendimento, ali, eu até separei uns textos também aqui, de Mateus 7, 21 e 23, vou até ler também, porque não adianta fazer só a citação, né? É bom ler para poder passar o entendimento. Mateus 7, 21 até o 23. E diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, agora aqui tem esse texto aqui, e eu gostaria de aí também perguntar para os irmãos, né, se esse texto de Mateus, ele seria um texto que nós poderíamos a, a, acordar de que esse pastor, no caso, ele não teria oportunidade, porque mesmo fazendo todo esse trabalho, né, em nome do Senhor, ele não era convertido. Não sei se esse texto se encaixaria bem aí na, no exemplo do pastor Ulisses. Para Essa, mim, irmão, se encaixaria, né? Lembrando que nós estamos para o período tribulacional, os falsos crentes eles não vão surgir lá, né? Eles já vão daqui para lá. Então, Paulo usa a expressão, é interessante aqui, ó, quando Paulo fala da perseguição em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai falando das suas lutas que ele teve, sua perseguição, os desafios, né, que ele enfrentou, e ele vai dizendo da seguinte forma assim, ó, vou pegar só o verso 26, ele diz ali, ó, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre falsos irmãos. Né?
É, Por quê? Quem é, que foi o que eu falei, né? Quem é que vai adentrar a tribulação? É só ímpios e a falsa igreja, que é quem vai ser os deixados para trás, é a falsa igreja, não é? Com os falsos pastores, com os falsos mestres, né? Com pessoas muito influentes e muito entendido aí. E aí, irmãos, eu vejo que, embora a Bíblia não fala quando é que o anticristo surge, mas eu não imagino que vai acontecer o arrebatamento hoje e amanhã ele já esteja aí, né? Tem todo o período de transição. Mas, enquanto isso, a falsa igreja ela continuará pregando um falso evangelho, um outro evangelho. Então, tanto quem prega diretamente, vou usar assim, como um pastor, eu prego o evangelho. Mas se eu ensino errado, os irmãos vão aprender errado, vai viver errado e estão condenados. é, Não é isso? E lá é. em, e lá em Gálatas 1:8 ao 9, ele diz que é maldito, não é? É maldito todo aquele que pregar um outro evangelho. Então, é É. só pregar ou viver também? Então, mas no caso desse pastor aí, foi um pastor consagrado, né? Que foi reconhecido como, e segundo o que o pastor Ulisses disse, um pregador do Evangelho. Eu conheço Então, ele, alguns irmãos aí conhecem. então, Ah, é o e, pastor Jair, ele não e, tem nenhum e- problema de falar o nome, não. Mas aí, irmão, lembra que nós estamos falando de quê? Dos que entram à tribulação. isso, exatamente, é. Ah, agora, o arrebatamento, se eu tiver errado, o pastor Evaldo aí depois ele tem toda a liberdade, né, de nos corrigir. Mas o arrebatamento ele não depende se o mundo está tudo bom ou se está tudo virado. Mas a gente sabe que o mundo vai cada dia piorando para adentrar a tribulação com as coisas um caos, né? Mas eu acredito que quando o último salvo da igreja se render, é o momento em que Jesus surgirá. Aqueles que vai fazer parte da igreja de Cristo, ele não vai ser perdido, ele será salvo. Então, eu Não é concordo. isso? Agora, por exemplo, o versículo de Romanos 8:16, será que esse pastor ele não conhecia esse versículo? Romanos 8,16. Isso, porque ele alega, do exemplo, né, do pastor Ulisses, que depois de muitos anos pregando, ele, depois que foi dizer que agora é que eu me converti, né? Então ele não conhecia Romanos 8:16, que diz assim, olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como Uhum. que durante todos esses anos ele não tinha essa confirmação de que era um salvo em Então, Cristo? é que às vezes, a meu ver, né, há muitas confusões, às vezes, no que é a salvação. Então, alguns entendem que a salvação precisa, talvez, de algo espetacular. É o crer, não é? É o crer, é Sim. o que Romanos 10:9 fala, que se você crer, É, confessar o Senhor em teu coração, creres que Deus ressuscitou do morto, você será salvo. então, exato, mas eu peguei Né? justamente o primo está querendo falar aí, mas só para finalizar aqui minha E esse, aí, essa, pri- então, aí para fechar, irmão, lá de Mateus 7:23, então aí mostra o quê? Que Deus pode usar o ímpio, um falso crente, para fazer milagres, prodígios e coisas assim, porque o poder não é o crente, é o nome de Jesus. Não é? E aí justamente nos dá base, né,
para ir lá em 2 Tessalonicenses e mostrar que os milagres daquele período que ali é o falso profeta ou anticristo que estará atuando, os milagres servirá como uma prisão para esse povo, aonde eles já entram enganados, continuarão enganados e o próprio Deus é quem vai ainda os rejeitar e fazer com que eles, pela dureza do coração, continuem na mesma cegueira, querendo apenas o quê? Milagres. Eles estão em busca de milagres e sinais e não um relacionamento com Deus. Não, tá certo, pastor Ulisses. Então, ok. Em relação à colocação do pastor Ulisses, as minhas colocações eram essas apenas, tá? Sobre esse texto de Mateus que eu citei, Ok. Pitaco aqui, e do texto de primo, Romanos 8,16. deixa eu dar um pitaco aqui. Eu acho que com a pergunta que você fez, nós misturamos assuntos, entendeu? Misturamos assuntos porque o pastor Dilson ele estava explicando a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E aí, em termos de pergunta, a colocação sua com relação ao pastor Ulisses vai em encontro de um outro assunto que é de uma falsa conversão ou de uma conversão que não teve. Então, eu acho que a gente deveria focar, primeiramente, no esclarecimento do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Mas, esse mas, tema é um mas, tema. não, mas, Só para fechar, primo, tá. eu sei que no final das contas é a não conversão, mas eu estou focando em si na blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu, por exemplo, aprendi desde o seminário que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que você não aceitar Jesus como Salvador pessoal. Você não tem perdão. Aí Deus não vai te perdoar nunca, porque você não aceitou Cristo como Salvador pessoal. Agora, são fatos que te levam a isso, não é? São fatos que levam você a isso. Você vai caluniar, você vai falar mal, difamar, não vai acreditar. Ao milagre, isso aí qualquer um faz, um mágico faz. Então, essa soma de fatores acabam te levando ao principal. O que que é? É a rejeição a Cristo, que, consequentemente, te leva à blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Você não aceitou a Cristo, não tem perdão. Eu entendo dessa forma. Eu não sei se todos entendem assim, porque tem muita gente que pensa assim: se eu xingar Deus, eu estou blasfemando. Não, Hum. você pode xingar hoje, amanhã, pedir perdão, está tudo certo, entre aspas. A blasfêmia é você rejeitar Cristo, é isso sim. Aí não tem perdão. Viu, É a irmão maneira Elias? como Então, eu penso. então, Aí eu mas, queria que a gente focasse nisso. então, Agora, mas, só para você ter um exemplo do que você está falando aí, a conversão é uma coisa muito pessoal, mas muito pessoal, é uma coisa íntima, que é do nosso espírito. O nosso espírito testifica com o Espírito Santo, meu Deus, que nós somos convertidos. Uma coisa rápida, o Hélio deve saber dessa história. Em Lajeado, nós tínhamos uma moça, filha de crentes, cantava no coral. Nossa, é uma santa, espetacular. Uma santa na igreja. Ruth Cantava, Bravo, Ruth fazia Bravo. duetos, hum, fazia duetos. Nossa, é uma irmã. Um belo dia, uma mensagem evangelística, pá, quem aceita Cristo? Ela levantou a mão, eu aceito a Cristo. Eu fui lá na frente. Todo mundo, "Hã? Como é que é Ô, isso?" Elias, Então, só uma coisa, uma participação aí. Foi a Ruth Bravo e ela estava no coral, cantando no coral. Nós estávamos todos cantando no coral, exatamente. de beca e lá na frente, né? Aí ela aceitou a Cristo. Então, assim, o fato, eu acredito que nós não podemos julgar, nós não podemos dizer, esse pastor, ele é, não sei, só você sabe se você é salvo, e só eu sei que eu sou salvo. Tudo bem, as nossas obras mostram ou não mostram. Alguns vão chegar lá queimados. Eu costumo dizer que se eu chegar queimadinho lá, tá bom demais, eu cheguei, né? Então, assim, é muito pessoal a conversão. Mas os dois focos que foram dados. Mas eu acho que, como ele está falando de blasfêmia contra o Espírito Santo, eu acho que o ponto-chave é esse.
A blasfêmia contra o Espírito Santo, ao contrário do que muita gente pensa, na minha visão, uma somatória de coisas que te levam a rejeitar a Cristo como Salvador, minha opinião, Mas a baseada live, nos textos bíblicos. mas a live não é a live não é sobre a blasfêmia sobre o Espírito Santo. A live diz respeito a se haverá salvação para aqueles que, entendeu? Então, por essa Sim, razão, mas ele entrou falando disso, mas ele entrou falando É, desse é, ponto. justamente. isso. Aí aqui eu estou respondendo as controvérsias lá que o pastor Ulisses falou, Então, né? justamente por isso, porque Hum, ele colocou um exemplo, né, dentro dessas pessoas que diz respeito justamente à live, né? Ele era um pastor e se ele teria uma chance na tribulação, né? Então, na verdade, é. o assunto da live é esse, né? E, Agora, a e eu, blasfêmia, e eu respondi que não teria, não, né? então, exato, exato. Eu também concordo com isso, Não mas teria, não. E eu nem o também, pastor Ulisses também tinha, que ele falou que também ficou, acho que como é, um ano sem coisa lá. Falei, também não teria, não. isso. O pastor Lorival também colocou, né? Colocou alguma coisa É, nesse sentido. pô, foi aí, irmão? Aí, irmão Elias, que foi o que eu falei. Eu fechei aqui falando justamente sobre Atos, né? 7:51, que, ao meu ver, aqui Estevão deixa muito claro, né? Não vai estar aqui a palavra blasfêmia, mas ele vai dizer o quê? Vós resisti ao Espírito Santo, né? Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Então, mostrando que lá Mateus, Marcos, ah, a profundidade ali é justamente essa, a dureza de coração daquele povo, a dura cerviz, um coração incircunciso, né? De onde eles sabiam, mas eles não queriam se submeterem ali. Ok? Ok, então, quem tinha levantado a mão, na ordem, era o pastor Lurival, na sequência foi a irmã Cristina. Aí o pastor Lurival parece que abaixou a mão, eu não sei se ele desistiu mesmo de falar. Eu tenho mais perguntas, mas eu vou deixar aí os irmãos fazerem para não manipular aqui a live, né? E depois, se não tiver ninguém mais, eu volto com mais algumas aí. Tá. Então, pastor Lurival, se o senhor não realmente desistiu, é a vez da irmã Cristina. Vamos falar brevemente, é porque eu achei que ficou embolado aí o assunto, né? Mas é que o irmão Elias não perdeu ainda assim, a autoridade da moderação, então o irmão Klaus precisa ser mais firme. Hum. Ah, com relação ao, ao assunto do pastor Jair, eu acho que é uma conjectura que não sei se vale a pena a gente, né, colocar. Acho que o irmão José Soares deve lembrar, quando a gente participava das aulas de grego, nós tínhamos lá o pastor Paul Gaile, às vezes a gente fazia umas perguntas dessas, mas se não fosse assim, e se não sei o quê, e se não... A resposta dele sempre era a mesma, ele falou, eu não sei como as coisas seriam se não fossem como são, né? Então, as conjecturas realmente não levam a gente assim, para progredir na teologia, né? Uhum. Com relação ao termo ímpio e iníquo, eu tenho uma opinião. Eu acho que às vezes a gente pensa, o ímpio, a gente pensa em incrédulo, né? Aquele, o iníquo, o ímpio, o incrédulo que nunca quis dar crédito nenhum para Cristo, não está dentro da igreja, está no mundão. Mas, na minha opinião, um crente pode ser ímpio também. E há muitos crentes ímpios. Ímpio quer dizer não piedoso. É diferente, o oposto do pio, né? Pessoa piedosa, aquela que tem a convicção da habitação do Espírito Santo dentro de si. Então, o ímpio, ele não tem essa convicção, mas ele pode ter algum entendimento, ele pode ter inteligência, né, sapiencial, não sei o quê.
ele pode gostar dos crentes, ele pode gostar do ambiente da igreja, do clima da igreja e participar ali e não ser um crente, né? Há muitos simpatizantes dentro da igreja. Então, logicamente que nós, às vezes nós não damos muita atenção para isso, mas ah, no filtro do Espírito Santo, isso não vai passar impune, né? A diferença entre os religiosos e os eh, verdadeiros crentes. Então, eu creio também que existe isso. E considerar esse aspecto, para mim, é importante, porque ah, se ficar na nossa mente que o ímpio é só o incrédulo, o perdido, né? O mundano, então, quem seria o joio? Quem seria ah, os desatentos, os que não estão alertas para o arrebatamento, né? E com relação à blasfêmia do Espírito Santo, eu, eu para mim, eu já comentei sobre isso, né, anteriormente, mas eu creio que o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo aconteceu, de fato, naquele tempo, quando Jesus proferiu para aqueles injuriadores, né, da obra de Deus, dos milagres, atribuindo a Satanás a autoria dos milagres. E, mas eu creio que quando houve a, a reversão da operação divina, quando Jesus volta para a sua glória, né? E o Espírito Santo ele vem não como o agente divino habitando, mas como o Consolador que Jesus enviou para orientar os crentes na graça. Então, eu creio que por causa disso, a, a diferença entre antes da cruz e depois da cruz, então na cruz, todo 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 pecado é passivo de perdão, se houver arrependimento e um retorno, né, às considerações sobre Deus e a obra de Deus. Então, eu creio, resumindo, que a blasfêmia do Espírito Santo era um fato nos tempos terrenos do Senhor Jesus, mas que depois da sua ascensão, então eu não vejo isso como uma coisa que realmente seja um fato eh, teológico. Todos que se arrependerem, independente se cometeram alguma blasfêmia, a qualquer pessoa da Trindade, se houver arrependimento sobre isso, a pessoa é passível de perdão. Então é isso. É assim que eu creio. João Carlos, é super rápido, é só que eu entrei falando porque eu fiquei pesquisando aqui, viu, pastor Leval? Eu não consigo achar onde levantar a mão. Fiquei procurando aqui onde eu levanto a mão, Então, mas eu não consegui eu achar ia aqui. falar sobre isso também, a gente tem que levantar a mão. Então, mas eu levantei a mão, irmão Carlos, mas eu não sabia aqui onde levanta. Era isso, vamos lá, pode continuar, irmão Carlos. Então agora é a irmã Cristina. Olha, me perdoem se eu estou usando o versículo fora do contexto, que eu não sou nada, né? Eu só estou falando aqui. É 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Uma grande confusão de hoje em dia é não se confrontar ao crente. Ah, não, não vou falar nada, não. O irmão está lá, tá bom, está vindo na igreja, está ouvindo, mas ele não tá sendo a examinar a voz mesmo. Nós temos que nos examinar, né, para saber por que fala, se Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Seria o iníquo, o crente que não é piedoso. Eu não sei se eu estou usando erradamente o texto, mas eu acho que hoje em dia o que há um tempo atrás, a pessoa se convertia, você via mudança na vida da pessoa, era outra pessoa. Logo após começava. Hoje em dia é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Não, não estamos sendo desafiados a examinar nós, não é os outros, não, a nós mesmos, nos examinar
mesmo porque é a vida eterna, é a salvação. É só isso que eu queria colocar. Se eu usei o texto errado, por favor, me corrijam. Obrigada. Tá certo, né, irmã? É isso Obrigado, mesmo, irmã Cristina. eu tô com ele aberto aqui. Obrigado, irmã Cristina. O primo teria algumas perguntas para continuar, não é, primo? Isso. Mas eu também tenho algumas perguntas. Aí Então, eu vai em frente. pergunto, posso perguntar? Sim, vai você, Klaus. Então tá, eu quero fazer uma conjectura. O pastor Dilson, ele colocou que o- os evangelhos ainda estão dentro do âmbito do Antigo Testamento. É correto isso, pastor Dilson? É isso mesmo? Eu entendi correto? O senhor falou isso? Sim, senhor. Tá, dentro desse entendimento, aquela orientação que o próprio Senhor Jesus deu a respeito desse assunto estaria dentro do âmbito do Antigo Testamento, correto? Também. E isso poderia ter algum impacto no entendimento? Tá? Isso é a primeira pergunta, aí eu já o senhor responde, certo? Isso poderia, Uhum. é, esse contexto, certo? Normativo, vigente, Sim. poderia Uhum. ter um impacto nos efeitos pós, o sacrifício de Cristo, compreende? Então, esse é o primeiro Entendi. passo, porque começa depois do período da graça. Tá. Uhum. Outra questão. Pastor, faça bem a diferença das duas, tá? Para responder as duas, eu quero as duas respostas. A segunda é a seguinte: nós estamos tratando a questão da salvação pós arrebatamento para aqueles que ficarem aqui, que ouviram a mensagem e rejeitaram a mensagem, correto? Correto. A nossa conjectura é de que essas pessoas não se arrependerão mais. Mas eu Isso. quero entender uma coisa. Se uma dessas pessoas vier a se arrepender, ela será salva. Aí o pastor vai me dizer se sim ou se não, tá certo? Então a primeira questão é a respeito da dispensação, tá? Porque aquela E, orientação que o Senhor Jesus deu foi ainda dentro do âmbito normativo do Antigo Testamento. E a segunda é se caso uma pessoa que tenha rejeitado o evangelho antes do arrebatamento vier a receber o evangelho, se isso fosse possível, se ela seria salva durante a tribulação. É só isso. tá. Então, a primeira pergunta, questão, Gálatas. Gálatas quanto? Ele fala que Jesus nasceu sobre a lei, né? Não me lembro agora o versículo. Então, a palavra igreja, nós temos lá quando Jesus fala em Mateus 16, 28. Isto és Pedro, não é? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A princípio, Jesus ele veio para se manifestar para quem? Para os judeus, não é isso? A igreja ela é um mistério no Velho Testamento. Então, a igreja ela só é revelada em Atos capítulo 2, Efésios 3. Ele vai falar que era um mistério a ser revelado, né? Então, não muda o ensinamento, porque eu até coloquei aqui, né? Usando lá propriamente o velho, lá em Levítico, quando é falado sobre a blasfêmia contra o pai, né? E aí ali em Mateus fala sobre o Espírito Santo, né? E a rejeição a Cristo também é colocado lá em Hebreus 10, 26, aonde mostra claramente que a rejeição, que eu até falei que o dá com o calcanhar para trás, né? É uma maneira de rejeitar ou blasfemar, por assim dizer, contra Cristo, né? E que no período da graça, que é a dispensação que nós estamos, sim, essas pessoas, muitos dos sacerdotes que lá
estava, escribas, fariseus, foram salvos. As Escrituras falam que eles foram salvos, né? Sem sombra de dúvida. Então, não vejo nenhuma implicação, porque aí nós estamos justamente pegando, poderia dizer assim, os 3 períodos, né? Lá o velho, usando os evangelhos como sendo a transição para o novo, e já no período da igreja, mostrando aí que sim, que essa rejeição, que Cristo ele não é inferior, lembra aí que eu falei da Trindade? Que Cristo não é inferior, nem ao Pai, nem ao Espírito Santo, pois ele é Deus, mas Jesus ele veio para isto, para ele experimentar o escárnio, ele ser blasfemado, rejeitado, cuspido, ter a sua barba arrancada. Então, não tem nenhuma implicação a isso. Jesus veio para isso. Ele fala, para isso o Filho do Homem veio, né? Para sofrer, para agonizar, para ser rejeitado. Então, quando Jesus aqui estava, ele poderia sofrer, ser blasfemado. O Espírito não. Quando Jesus é glorificado e assunto ao céu e o Espírito Santo volta, e o Espírito Santo agora é o agente que vai convencer o homem do pecado, sempre foi, mas falando no ministério, né? Do Espírito. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando o homem rejeita a sua mensagem, ele está rejeitando a última instância que ele tem para a salvação. Não tem o que ser feito mais. Não tem nenhuma nova obra, não tem nenhuma nova revelação ou nenhuma nova mensagem dos céus para a terra pelo qual o homem possa ser salvo. Então, nesse primeiro ponto, se eu entendi a pergunta bem, eu não vejo nenhuma implicação, irmão Klaus, aí do velho para o novo. Pois eles se coadunam aí na sua representatividade e na obra. Pois o velho, falando de Malaquias, até Gênesis, ele falou que ele viria. A nova mensagem, porque os evangelhos é a nova mensagem. A mensagem, nós temos aí um período, alguns dizem de 400 anos, sem nenhuma mensagem nova. Então, a mensagem só foi revelada novamente com a chegada de João Batista, preparando aí o caminho do Senhor. Então, o Senhor aí volta a falar com o seu povo, com Israel. A rejeição veio, houve a blasfêmia, eles não quiseram matar o Senhor da glória, e então aí é instituído a igreja, a sua obra diferente aí para a iluminação do mundo através da igreja, pelo período, que teve a data para começar e também terá a data para findar, que é no arrebatamento ali. Ok? Então, eu não vejo qualquer dificuldade aí ou diminuição do valor do juízo para os que rejeitaram lá e também para os que rejeitarão no futuro ou agora, né? Porque 1 Coríntios capítulo 10, ele faz um esboço do ocorrido no Velho Testamento. E no final do versículo, eu acredito que é o 12, salvo engano aí, ele deixa um alerta ali dizendo, e tudo isso foi escrito para aviso nosso. Então, 1 Coríntios é a carta para a igreja. Ok? Ok, Não sei pastor. E a se respeito ficou claro esse ponto. A diferença que eu enxergo entre o fim e o início das dispensações, aí, nesse caso específico, a vigência da igreja a partir de Atos 2 ali em Pentecoste, é a cobertura que muda. Antes dali,
a cobertura era mais precária, vamos dizer assim, certo? Você tinha todo um ritual de sacrifício, você tinha muito desconhecimento sobre muita coisa que o Senhor Deus revelou depois, os dons da igreja, etc. A partir da igreja, a cobertura, até o véu se rasgou. Antes da morte de Jesus e da ressurreição, não havia acesso direto ao Pai, por exemplo. O texto que o pastor comentou de Levítico, que também dava o mesmo peso de perda da salvação para blasfêmia contra o Senhor Deus, ele ainda consta no Antigo Testamento, né? E assim, no Antigo Testamento a cobertura era bem mais precária, vamos dizer assim. No Novo, a cobertura fica perfeita, né? Porque o sacrifício do Senhor Jesus, ele cobre todos os pecados, né? Com relação a Hebreus 10 e 26, ele condiciona se pecarmos voluntariamente. Olha, sinceramente, eu acredito que, como crentes, em certas circunstâncias, a gente peca voluntariamente. Tem certas circunstâncias que a gente tem consciência de que o que a gente está fazendo é pecado e a gente continua fazendo mesmo assim. Às vezes tem pecados persistentes na vida de muitos crentes, eu ouço isso, não é algo incomum. E esses pecados persistentes na vida dos crentes, que os crentes lutam contra esses pecados, é, eles, 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 eles não são involuntários. Eu sei que tem pecados que a gente peca sem querer. Às vezes até a gente nem percebe, né? São pecados que até de omissão, que a gente sabe fazer o bem, pode fazer o bem, não faz o bem. Às vezes até por desconhecimento, e eu acho que isso não deixa de ser pecado, mas tem casos onde, por exemplo, aquela situação da parábola sobre o bom samaritano, né? Que aqueles homens passaram ao largo daquele que precisava de ajuda. Aquele pecado foi voluntário. Quantas vezes a gente deixa de ajudar alguém voluntariamente? Então, se a gente for aplicar essa passagem ao pé da letra, o que que sobra? Eu acho que ela tem algum significado relacionado com a questão do arrependimento verdadeiro. Mas se a gente for colocar na conta qualquer pecado que a gente comete sabendo que é pecado, por exemplo, a gula, um troço simples, mas é pecado. Às vezes a gente não come demais, ou come um doce a mais, ou coisa parecida. É voluntário? É voluntário. E é pecado? É pecado. É pecado. E aí? E aí? Então, assim, eu acredito que aqui tem uma repercussão, tem um entendimento aí que a gente tem que aplicar, porque senão estamos todos no mesmo balaio e estamos todos condenados, porque Mas nessa questão, irmão, nós temos também as questões aí, por exemplo, o Velho Testamento. Ele não era completo, Perfeito. né? Mas isso não exime o homem de conhecer a Deus no seu tempo, porque eles tinham promessa. Nós temos bem lá no começo, né? Enoque, o sétimo, se eu não me engano, né? Um homem tão próximo de Deus. Em meio a uma das gerações mais perversas daquele tempo, né? Noé foi achado justo diante do Senhor, né? Então, mostrando aí o que? Um ato de fé, uma vida, e tantos outros aí no novo ou no velho aí nessa transição. Maria e José eram justos diante do Senhor. O Velho Testamento, tudo que eles tinham era as Escrituras. Então, um coração piedoso, ele sempre vai se render ao seu Deus por aquilo que eles ouviram dos seus antepassados e eles criam, não é? Que sempre foi um ato de fé. Os sacrifícios eram válidos porque matava o animal e lá fazia o sacrifício. Era um ato de fé. Era alguém que cria, Não, entendendo, o e que eu, ali sim. o que eu estou conjecturando é a respeito de certas circunstâncias. Por exemplo, tinha alguns animais que não poderiam ser comidos pelos judeus, porque eram animais impuros. Uhum. E depois, o Senhor Deus fez descer um lençol do céu e mandou Pedro comer os animais impuros. Pedro não quis comer. Não rejeite o que o Senhor santificou. Então, assim, mudou. Alguma coisa mudou. E aí,
Paulo recrimina Pedro por proceder de forma diferente entre os judeus e entre os gentios, sendo que naquela circunstância todos eram salvos da mesma forma como os gentios eram salvos. Então não deveria haver diferença entre os judeus e os gentios. Então, as Uhum. circunstâncias do Antigo Testamento e no Novo Testamento, elas dão condições diferentes, até com relação ao cumprimento de ordenanças do Antigo, por exemplo. Isso aí eu não quero ensinar para nossa vigária. Sim, O pastor conhece bem. O que eu estou presumindo aqui é se o fato da morte de Cristo ter produzido uma cobertura completa do pecado no período da igreja, se isso não trouxe alguma mudança para o ensinamento que ele fez antes dessa cobertura, entende? É essa conjectura, mas eu já entendi a resposta do pastor. Agora, a entendi. segunda pergunta que eu fiz era a Uhum. respeito do momento pós-arrebatamento, quando a pessoa que ficou para trás, que assim, toda a nossa conjectura aqui é a respeito de que ela não vai aceitar porque ela vai crer na operação do erro. Mas É. o que eu estou perguntando é o seguinte: é se a eficácia da Uhum. salvação permanece. Se por um motivo, Aham. por um milagre, aquela pessoa ela viesse a arrepender e pedir perdão dos pecados e pedir a salvação, se ela vai ser salva. Ou se a salvação se fechou para ela. Até mesmo se ela pedir, ela não vai ser salva. Essa é a diferença que eu quero perguntar. É, é justamente isso que é o nosso debate, né? É, é justamente isso. O que eu entendo, começando, vamos dizer, de trás para frente, né? Usando lá 2 Tessalonicenses 2, que não terá salvação para qualquer pessoa que ele se diz um crente, ou ele viveu como um crente. Não, não. A pergunta é: ele percebeu que viveu como um crente, mas de maneira hipócrita e que na verdade não era crente. E aí Aham, acontece o arrebatamento, ele percebe, e ele aí ficou. tá, ele ficou. Então a Isso, salvação está vetada para ele. Mesmo que ele diga assim: se eu me arrependo, me isso, perdoa, me salva. Ele não vai ter salvação, é isso? ele não tem oportunidade, porque o texto diz o quê? Que Deus lhes enviará a operação do erro para que ele creia a mentira, não é isso? Diz lá o nosso versículo, os nossos versículos lá. Justamente por isso, porque ele está ali ouvindo, não é? Ele está ouvindo, ele está ouvindo, ele está ouvindo. E ele diz o quê? Eu sou um crente, ele sabe. Ele foi aí, porque aí, irmão Cláudio, é o que eu quero pegar aqui. Olha, Hebreus 6 é o dos textos, talvez, mais direto, pois ele nos dá detalhes aqui bem interessantes. Ó, Hebreus 6, o verso 4, ele usa. Ó, vou destacar aqui. Hebreus 6, verso 4, ele diz: ó, foram iluminados, né? Provaram do dom celestial, participaram do Espírito Santo. Olha bem, entende a questão? Então, pessoas que viveram como crente ouvindo a verdade, irmãos, ele não tem qualquer possibilidade aí, né? Ser iluminado é o quê? Alguém que estava em trevas, ele ouviu a verdade, ele sabe a verdade, ele conheceu ali, ele sabe qual é o caminho. E ele simplesmente está o quê? Indiferente com isso. Ele rejeitou, ele não quer. Ele está resistindo ao Espírito Santo. Né? Então, eles conheceu, provaram, né, ainda do dom celestial. Pensa bem aí. Isso é incrível, porque usando lá ser iluminado, eu acho interessante lá, quando Israel está atravessando no mar, a travessia do Mar Vermelho. A nuvem, à noite, era o quê? Ela iluminava, não é isso?
E Israel estava à frente, a nuvem estava à frente, iluminando o caminho, mas atrás vinha Faraó com seu exército imenso. Já estava nos calcanhar de Israel. Eles estavam seguindo a mesma luz, não é? De repente, o anjo do Senhor olha e diz: eita, que o Egito está muito perto. Ele volta na retaguarda e, de repente, o que era luz, caminho de vida para um, se tornou caminho de morte para outro. E aqui ele diz, eles foram iluminados. E o texto vai dizendo ali, deixa eu pegar aqui, ele diz o que no verso 4? Ele diz, é impossível. Ele diz, é impossível. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante, se tornaram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e os expondo à ignomia ou uma grande vergonha assim. Então, a outra tradução fala que, aqui fala que tornaram, outra tradução fala que eles se fizeram participante. Então, não está se referindo à perda de salvação, mas de alguém que esteve ali entre nós, vivendo como nós, falando como nós, mas o seu coração nunca foi transformado. Eles desfrutaram dessa comunhão. Então, ao meu ver, olhando para um texto como esse, eu tenho para mim que de tudo que nós conversamos aí, esse texto é o mais claro quando ele fala da rejeição do Senhor, porque ele deixa bem claro, além do é impossível, ele ainda diz, foram iluminados. Isso é incrível aí. Provaram do dom celestial, participaram participaram do Espírito Santo. E diz, é impossível que eles sejam de novo colocados, porque a ideia aqui de novo crucificar o Filho de Deus é o quê? Quem crucificou o Filho de Deus? Os inimigos. Então, eu não vejo que alguém, que aí entra na questão do voluntário lá, não é o pecado, que João fala que há pecado para a morte, pecado que não é para a morte. E qual pecado que é para a morte? Quando nós voltamos aí pegando lá a blasfêmia, o primeiro pecado aí para a morte é a rejeição. João ainda diz, por isso ainda digo que nem ore. Mas os nossos pecados de circunstâncias aí é diferente. A gente fala dos pecados de estimação, aí entra a questão da santificação. Mas aqui está falando de alguém que é e quem não é um salvo. O texto é bem incisivo. Só me escapou, pastor, se tem algum gatilho aqui nesse texto que restrinja ele exclusivamente para o período da tribulação. Ele não se aplica antes da tribulação? Então, aí nós pegamos o quê? Daqui, porque aqui ele está falando da apostasia, né? Que aqui é o perigo de quem? Daqueles que estão rejeitando ou deixando a palavra, né? Que é o que Hebreus vai falando, é uma exortação para que as pessoas se voltem para a palavra. E aí, o ponto lá da apostasia que fala, né? 2 Tessalonicenses 2, que ali já está dentro da apostasia, porque a igreja foi tirada, o que é que ficou? Ficou o homem do pecado e aqueles que estão seguindo. Então, ele ainda vai dizer lá, deixa eu ler esse texto que eu citei ele várias vezes e nós não lemos ele, depois alguém vai ouvir aí e diz, mas eles só falam e
e não mostra Ó, para nós esse texto. só lembrando que são 22h40, irmãos. Mas Cláudio, já? eu estou levantando a mão aqui. O Hélio pediu para Só falar também. rapidinho, eu queria falar em um segundo. 2, 3, 5. Então, meus irmãos, olha, vamos fazer assim. Vamos deixar então nesse ponto. A gente continua semana que vem a partir daqui. O meu é rápido. Então, Posso fica à falar, vontade. Elias, antes de você? Não, é o seguinte, só respondendo o Klaus. O Klaus está conjecturando se um desses que entraram, deixaram para trás, entrou na tribulação, você vai aceitar. Eu estou com o pastor Edilson, como eu falei semana passada, a live passada, eu sou a posição. Essa conjectura tua não pode acontecer, porque eles não vão crer. Eles vão crer no erro, na operação do erro. Hum. Porque Deus vai mandar o Espírito para que eles realmente creiam no erro. Então, irmão Klaus, a minha posição é: esses que for deixar para trás não terão chance mesmo. Nem é que você está conjecturando, né? Ah, e se ele aceitar? Ele não vai aceitar, porque Deus vai mandar o espírito de erro, a meu ver, como está lá em Tessalonicenses, né? E ele não vai crer mesmo. É o que Essa é eu a minha ia ler agora, posição. irmão Hélio. Era isso mesmo. É o que eu ia ler agora mesmo. Por isso que eu falei, vamos para Tessalonicenses, porque, né? Só para fechar aqui, irmãos, ó, irmão Klaus, dentro aí do que o irmão Hélio falou, que é o que eu ia falar, porque, ó, o verso 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, né? Diz assim, ó, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que seja julgado todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, tiveram prazer, ou seja, eles viveram uma vida sabendo, conhecendo a verdade, e eles preferiram o quê? A iniquidade, a perversidade, blasfemando, vou usar aí essa expressão, né? Blasfemando, viveram blasfemando do santo nome do Senhor, da obra de Cristo na cruz. Então, não haverá salvação para eles, não. Ainda que eles queiram, eles não terão como se salvar, porque eles já vão entrar na mentira, com os mestres da mentira, ouvindo o evangelho da mentira. Depois surgirá o falso profeta, que vai fazer justamente as grandes mentiras com as suas maravilhas. Mas, Obrigado, pastor Edilson. pastor Obrigado. Dilson, é o seguinte, Obrigado, eles Léo, não vão também. querer, eles não quererão, Isso, entendeu? Eles exatamente. não vão querer. Então, Certo. estamos aí com Então, a palavra de convenceu. Eu Deus. me convenci. Está convencido. Vocês me convenceram. Irmão Elias, Mas já é tudo isso de hora mesmo? Não está errado esse relógio, não? Não, ele está Tá, não. certo. 15 para as 11. Que isso? Ele está certo. E eu levantei a mão aqui para dizer acabou, acabou. Mas ninguém ligou para mim, aí, então, que já são 22h40. Então a gente tem que procurar terminar 22h30, né? Para não ficar muito. 45 já. Mas tá bom. Pastor Tá bom, Nilson, irmão. muito Espero obrigado. que tenha respondido aí, tirado algumas dúvidas. Mas eu ainda acho que o assunto ele não foi esgotado e, de repente, numa próxima ausência do pastor Evaldo, nós poderíamos retomar esse assunto, porque eu acho que não está completo ainda aí, ó. Nós fugimos um pouco, inclusive, do próprio título da live, né? Então, de Fugiu repente, bastante, realmente. Fugiu bastante. Não um depois a pouco, gente teria bastante. que retomar isso, porque quem for ouvir a live, né, pensando que vai especificamente falar, vai ver que o assunto saiu um pouco fora, teremos que, de uma outra oportunidade, retomar o assunto. Concordo. E mesmo porque também existe outro lado daqueles que acreditam que vai ter, né? Que vai ter salvos. Então a gente também tem que ouvir com firmeza essa parte aí, né? Pastor Evaldo, muito obrigado. Pastor Evaldo, hoje ele ficou tranquilo, ele descansou. Então fica boa, né, pastor? E o Muito pastor bom ver Evaldo o nem pastor. falou, entendeu? Pensou se ele fosse falar É, aqui hoje, ainda sobre o assunto? Vamos ter que ter aí a sequência disso, viu? Com a é, participação dele, obviamente, também. lógico, lógico, futuramente. Vamos terminar com uma Mas oração. Eu vou pedir ao pastor Lorival, por favor, só, se podia nos ensinar. Pode falar, pastor Evaldo, pode falar. só eu acho que devido ao assunto estar fresco, né? E o irmão pastor Dilson ter uma segunda parte também, que ele só apresentou uma,
e as perguntas foram feitas e as colocações, requerendo também mais amadurecimento. Eu acho que vale a pena, de hoje a 8, o pastor Dilson continuar. Minha sugestão. Eu estarei aqui com vocês sem problema. É bom a gente aprender também. E queríamos ouvir o pastor também sobre o mesmo assunto, né? Tem que levantar a sua mãozinha se estiver presente. Então, tá bom, pastor Valdo, a gente conversa, então, porque aí talvez o irmão pudesse focar naqueles que acham que vai ter a conversão, que vai ter. Então talvez o irmão pudesse dar esses argumentos, ó, vai ter, eles acham que vai ter por isso, isso, isso. Enfim, é uma sugestão, tá bom? E o pastor Dilson, né, segue aí com os argumentos dele contrário que não vai ter, ele, o Hélio, né, os outros aí que não vai ter, enfim, né? Tá bom? Eu achava que não ia ter, agora eu já acho que tem, eu acho que não vai ter, que tem, eu já estou aqui. Então vamos lá. Pastor, Então pastor, é melhor você garantir agora, Elias. Melhor você garantir. melhor garantir para não ter problema, mas eu já tô. Pastor Lorival, por favor, nos peça com oração. Obrigado. Deus abençoe a todos. Oremos. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu neste dia de estarmos juntos, considerando a tua palavra e guiados pelo teu Espírito, ó Deus, avaliando os textos, contextos e tirando as nossas conclusões. Quem sabe, Pai, nós possamos refinar tanto a nossa escola que podemos chegar a um assunto concordes, uma opinião em comum, Amém. e isso venha nos ajudar no prosseguir do entendimento da tua palavra e também na aplicação prática da nossa vida, como nós sempre desejamos, de ser uma bênção na vida do nosso povo, da nossa congregação, da nossa família. Que o Senhor nos use, ó Deus, para o teu louvor, tua honra e glória. Continua, ó Deus, a orientar o coração do pastor Dilson e de todos nós nesse assunto e também até que possamos entender completamente, Pai. E pedimos também que o Senhor nos conceda uma boa noite de repouso, de descanso, e no dia de amanhã, nos pertencendo pela tua vontade, nos ajuda, Senhor, a despertar com alegria, com ânimo, com entusiasmo para viver mais um dia debaixo das tuas bênçãos e orientações. Nós te louvamos por tudo agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. irmãos. Obrigado, irmão Cláudio. Meus irmãos, boa Pastor noite. Dilson, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, pastor Dilson. Noite a Obrigado todos. pela exposição, Meus irmão. irmãos. Deus Só abençoe. lembrando que quando vocês chegarem lá, eu também vou estar lá. Lembra do cântico lá, né, irmão Elias? Me procure por lá, né? Negócio de Me tribulação, procure que eu eu vou tô estar lá. fora. Eu o cara mais covarde do mundo, não gosto desse negócio de passar por fogo e raio e trovão, não. Já estou garantido. Abraço, irmão Daniel. O senhor falou muito hoje de novo, hein? Só ouvi bastante aí. Muito bom. Uma boa Obrigado, noite, pastor Dilson. irmãos. Uma boa Muito noite. Boa obrigado. semana. Boa noite, Um boa noite. abraço. Boa noite. Bom Um descanso. abraço. Tchau.